Abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. A partir do versículo 5. Nessa palavra, queremos trazer para muitos de nós uma história já conhecida, mas por que não? Deus me usa neste momento para não somente te trazer uma mensagem que você já conhece, mas para de repente despertar algo que está adormecido lá dentro, ou te trazer uma revelação daquilo que você não conseguiu encontrar ainda nas Escrituras. E o principal, levanta-te, Lázaro, espiritual, que está adormecido lá dentro, porque Deus vai ressuscitar sonhos hoje. Só dois creram, mas eu vou repetir de novo, vou dar essa oportunidade. Deus é o Deus que ressuscita sonhos, porque o sonho de crente não vem dele, o sonho vem de Deus, e os sonhos de Deus são fiéis para cumprir na vida que são dele. Quem é dele aqui? Levanta a mão e dá um glória a Deus, por favor. Então vamos lá. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 5, diz assim: certa vez José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, repita comigo, o pai, no entanto, refletia naquilo. Fecha teus olhos mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Pai, apresentamos mais uma vez a tua palavra. Mais do que ensinamentos, mais do que um direcionamento, é a tua palavra que é viva, é eficaz, é forte. Vivifica em nossos corações a tua palavra, Senhor, e que os frutos, sim, os frutos, sejam não somente presentes, mas superabundantes. Que no nosso coração esteja aberto esta noite para receber a boa palavra, a boa semente, e no tempo certo, dar o fruto para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém, e aplauda o nome do Senhor. Os sonhos de Deus. Como nós podemos dizer assim, os sonhos de Deus têm um padrão? Os sonhos de Deus têm uma forma de agir? Os sonhos de Deus, eles se repetem na vida dos seus?
Posso dizer que a Bíblia, ela é imutável e a palavra se renova a cada dia. Algo que nós recebemos hoje, amanhã pode ter uma mensagem diferente. Algo que de repente você recebeu para ela pode ter sido recebido de uma forma diferente. Mas o que é mais interessante é que a palavra e a multiforme graça de Deus, como é nos trazida, nos é manifestada, não vem de nós, mas vem dele, o autor e consumador, Jesus. E ele, apesar das nossas limitações em entendermos como o Senhor opera em nossas vidas, a Bíblia, a palavra e o próprio Senhor Deus, ele é absoluto, porque ele fala de multiformas diferentes, mas a essência é a mesma, porque a essência vem dele. Mas aí você me pergunta, você estava falando de sonhos, existe um padrão? Não existe um padrão, porque Deus, ele é criativo, ele traz à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Mas eu poderia trazer aqui, dentro da nossa limitação humana, alguns sinais e algo que Deus nos traz aqui essa noite. E isso que Ele nos traz, de certa forma, se repetem nas Escrituras com aqueles que sonharam os sonhos de Deus e viveram os sonhos de Deus na terra. E aí vamos começar pelo primeiro. Primeiro, os sonhos de Deus, ou o sonho de Deus, vai além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Reduzindo, ou melhor, colocando um resumo na versão resumida do pastor Jonas, diz o seguinte: é mais do que tu pensa, meu irmão. O sonho, quando é de Deus, quando ele vem para ti, ele não é algo normal, corriqueiro, ou algo que você consegue no dia a dia, até porque Deus nos deu intelecto, Deus nos deu força, nos deu 2 braços, pernas, mente e força para conseguir. Mas o sonho de Deus é algo impossível aos olhos humanos. Mas por que é impossível aos olhos humanos? Porque é dele, não é nosso. Sacaram? O sonho, quando vem de Deus, é dele, não é nosso. Por isso, quando Deus disse que o teu ministério vai frutificar, quando Deus disse que o teu ministério vai crescer, quando o ministério disse, e Deus disse que o teu CNPJ vai voar, que você vai ser abençoador do reino de Deus, que vai te fazer prosperar e abençoar outros povos, outras nações, não é o seu sonho, mas é o sonho de Deus, porque Ele vai muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Aleluia! É muito maior do que a gente imagina. Não é simplesmente estar fazendo algo que você faz corriqueiramente, mas ele salta da curva. José era o filho caçula, o mais novo dos seus irmãos. E naquela época, os costumes dizem que a honra está nos filhos mais velhos, ou melhor, no filho mais velho, porque ele era o descendente, ou melhor, o sucessor primogênito do seu pai, o patriarca, o que transfere as tradições, o que transfere os costumes e o respeito, a honra e a glória ao Deus vivo. Ele multiplica para o primogênito e assim para a sua família, para que a sua geração permaneça. Mas aí, eu penso, José era o mais novo de todos os filhos. Ele poderia ter a sua vida como mais novo e ter o carinho do pai como mais novo. Eu sou de uma família que tenho 3 irmãos. Eu sou do meio. E aí, para quem é do meio vai saber o que eu vou falar aqui. E o do meio era meio complexado, porque fica entre o mais novo, que é o mais querido guti-guti da família, e o mais velho, que é o primogênito.
Mas Deus cura, amém? Ele ama todos sem medida. E por isso Deus nos fez maravilhosamente uma família incrível. Mas isso eu estou dando só um exemplo para vocês. No caso de José, ele era o mais novo da família. E por que Deus não deu o sonho ao patriarca, ao primeiro da família, segundo os costumes da família, segundo os costumes judeus e judaicos? Porque o nosso Deus é imutável. Porque o nosso Deus, ele não cabe no método. O nosso Deus não cabe no modelo. Nosso Deus não cabe numa oração repetitiva, numa reza repetitiva, num padrão. O nosso Deus, ele muda, ele cria, ele transforma, e ele pega aquele lá embaixo e exalta até a altura para a honra e glória dele. E se você é essa pessoa essa noite, aplauda o nome do Senhor. Deus deu um sonho a José fora da curva. Quando ele disse que, e foram 2 vezes que ele teve o mesmo sonho. Olha que interessante. No primeiro ele disse que estavam colhendo os feixes, o feixe dele se inclinou e os feixes dos outros irmãos curvaram-se perante ele. Isso significa uma relação de reverência, uma relação de respeito e honra àquele que está no centro. Ou seja, o irmão, mas era o mais velho, porque era o mais novo. E aí começa a confusão. E os irmãos começam a odiá-lo. E aí a gente vai para um segundo princípio, ou algo que também acompanha aquele ou aqueles que têm os sonhos de Deus. A maioria vai ficar contra você. A maioria, mas nem todos. Amém? Vamos voltar aqui para o texto. No versículo 9, melhor, versículo 10. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu-lhe e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viemos a nos curvar até o chão diante dele? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, repita, o pai, no entanto, refletia naquilo. Todos podem duvidar de você, mas o pai sempre vai acreditar em você. O pai sempre acredita em você. Você até pode duvidar de si mesmo, mas mesmo quando você duvidar de si mesmo, o próprio pai vai dizer: você desiste de você, mas eu não desisto de você. Assim é como o nosso Deus age. Então, primeiro, os nossos sonhos de Deus, que são nossos, mas são dele, vai te levar para algo grande, algo grandioso. Olha que lindo o texto, olha quando ele fala aqui, no sonho. E desta vez, versículo 9: o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Meu irmão, minha irmã, sinceramente, pense, uma pessoa dizer que umas grandiosidades como planetas, estrelas, sol e lua, se curvar diante de uma criança de 17 anos, é ser muito ousado, não? Mas Deus ama dar ousadia àqueles que se acham os menores. Eu me lembro de Davi, o pequeno, o que cuidava da família, em que um belo dia, ou melhor, um dia tenso, em um confronto com um exército chamado de filisteus, um gigante se levantou chamado Golias e disse: quem de vocês vai de peitar o grandão aqui? Estou conjecturando, tá? E aí eu imagino Davi, pequenininho, chegando lá, sabendo que ia contemplar o exército do Deus vivo derrotando os filisteus, os israelitas derrotando os filisteus, e ele chega lá e vê aquela turma meio acuada e um grandão botando banca, e o pequenininho dizendo assim: ei, quem é esse grandão que acha ser alguma coisa e afrontar o exército do Deus vivo?
Ele mesmo com a sua limitação física, ele sabia em quem ele cria, ele sabia quem era com ele. Ei, creia, mesmo que você se ache pequeno, mesmo que os outros digam, olha, Maria vai com as outras, eu quero saber de quem vai com as outras nada, eu quero saber no que eu creio, e eu creio na Bíblia, e a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Onde estão os vencedores nesse lugar? Por favor, exalte o nome dele, diga qualquer coisa. Deus dá ousadia aos pequenos, porque a Bíblia diz: com os humildes estão a sabedoria. Seja pequeno para ser grande. Seja pequeno para ser grande, porque no que você é pequeno, Deus te exalta e leva antes, para muito longe. Porque a escada de Deus não sobe, você tem que descer para subir. E essa é a hora onde mais dói lá no íntimo, é quando a gente tem que abrir mão de si mesmo, descer para a gente não subir por nossa conta própria, mas fazer mais ou menos assim. Vem cá, irmão, vem cá, você mesmo, você desce, mas Deus faz assim, olha, vai, sobe, 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 sobe. É Deus que libera, é Deus que levanta. Obrigado, irmão, aplauda o nome do Senhor por isso. E é assim que será. Mas voltando ao texto, Deus deu um sonho, que é algo que você não esperava, algo grande. Segundo, a maioria vai estar contra você, mas o seu pai vai sempre acreditar em você. Sempre, 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 lembre-se disso. O pai nunca esquece. E por mais que o seu sonho seja louco, maluco, estupendo, gigantesco, aí que você diz, realmente o sonho é dele. Porque Deus não te levantou para pensar raso, mas te pensar alto. E por que dizer mais uma coisa? 3. O sonho de Deus tem data de emissão, mas 2 coisas: não tem vencimento e nem tem validade. O que você quer dizer isso, pastor? Primeiro, ele não tem vencimento. O que você quer dizer? Que ele passa pelo teste do tempo. Ele não vai dizer, olha, você recebe essa promessa hoje, daqui a um dia você vai receber isso. Eu estou falando de sonho, não estou falando de promessa. Deus pode te dar uma promessa, pode dar uma palavra em que uma semana, em que 2 dias se cumprir, e se cumpre, porque a palavra fala disso. A palavra fala, até no exemplo, Jesus Cristo falava isso sobre Jonas, sobre o caso que ele dizia, o filho do homem se levantará ao 3º dia, assim como foi com Jonas no ventre do peixe, e outros exemplos. Mas eu estou falando aqui dos sonhos de Deus para a tua vida, e tua vida, para a tua vida, para a tua vida, para a tua vida. Os sonhos passam pelo teste do tempo. Isso quer dizer que não tem um prazo de vencimento. Olha, daqui a 2 anos, 3 dias, 5 horas e 15 segundos vai acontecer isso. Pá! Estou falando de sonho, estou falando de promessa. Mas passa pelo tempo, e o tempo ele matura nossas emoções, nossos sentimentos, nosso coração e nossa alma. Por que eu estou falando no tempo? Porque se passaram exatamente da data em que José foi vendido até quando ele foi levantado a governador do Egito e o sonho de Deus se cumpriu na vida dele, passaram-se 13 anos. Então, se ele saiu aos 17, ele cumpriu com quanto, minha gente? Me ajuda aí, eu sou ruim de matemática. 30 anos? É isso mesmo? Oi? Isso, né? 13 anos. Agora vocês imaginam 13 anos. Tudo bem que aqui está descrito porque é uma história, aconteceu. Mas você imagina 13 anos do dia em que você recebeu um sonho, você recebeu uma revelação do Senhor, as pessoas ficaram contra você, os seus irmãos chegaram a dizer assim, olha, vê,
esse cara está tirando onda com a gente. Ele é mais novo. Bora vazar ele, bora dar um jeito, a gente mata ele, diz que aconteceu alguma coisa e tudo mais. Só que o outro irmão disse, não, vamos fazer assim, a gente joga ele numa vala lá, pega o pano, o cachecol, a manta que ele tinha, que o pai deu a ele, que tinha com tanto amor e carinho, a gente mancha de sangue e diz que ele foi morto, e assim a gente não fica com o sangue dele em nossas mãos. E aí eu imagino o coração de José nesse momento, quando foi abandonado pelos próprios irmãos deles. Quando você tem um sonho, até aqueles que estão mais próximos de você podem querer te deixar para trás. Por que dói tanto, pastor? Porque os mais próximos de você são aqueles que você não põe a barreira. Você não coloca, você não blinda seu coração. Você não blinda seu coração quando você está em casa, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu cônjuge, qualquer pessoa. Porque a nossa família, nós nos desamarramos nas nossas fortalezas, que temos que nos colocar todo dia, quando a gente está lá fora. Quando a gente está lá fora, a gente se prepara para buzina, se prepara para grito, reclamação de chefe, ônibus que chega atrasado, fulano que manda indireta no WhatsApp, na mensagem, agora é moda, né? Ninguém mais quer resolver no tete a tete, é só na indireta agora. E canais de WhatsApp com tal, e aquela coisa sobrecarregando você mesmo levando tanta pancada, você se prepara, porque sabe que o mundo já é no maligno. Mas aqueles que esperam em Deus, aleluia, aqueles que esperam em Deus, aleluia, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E aí, no caso dele, traído pelos irmãos, levado ao Egito, levado como escravo, mas a Bíblia fala uma frase que vocês percebem e começarão a ler e perceber quando fizer essa passagem e ler a história dele. E Deus era com José. E Deus era com José. Ele mostrou a revelação que Deus tinha para o coração dele. Ele foi, de certa forma, caluniado. Foi ele traído de ciúmes. Ele foi traído pelos seus irmãos. Foi vendido. Mas a palavra de Deus diz que Deus era com José. E aí você imagina, meu irmão, minha irmã, uma pessoa com 17 anos, vendido como escravo, tirado do seio dos seus pais, do seu pai e de sua mãe, e ter que viver como servo numa terra estrangeira, de costumes estrangeiros, com métodos e formas que afrontam a forma como ele adora o Deus vivo. Mas a palavra diz que Deus era com José. E José continuou a ter sonhos. E esses sonhos sobre uma pessoa na prisão, sobre outra pessoa, começou a chegar, eu estou resumindo a história, aos ouvidos do faraó. E o tempo passa. Só que antes disso, eu vou te passar mais uma situação que, de certa forma, torna-se um sinal para aqueles que recebem dos sonhos de Deus. Me pergunte qual? O diabo vai estar assim, tentando. E ele vai descobrir o teu ponto fraco. E ele vai massacrar assim até conseguir dobrar. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas asas como águia, correrão e se cansarão, voarão e não se fatigarão. Onde estão aqueles que renovam as forças no Senhor? Dê um glória a Deus e aplauda o nome dele, por favor. Aplauda o nome do Senhor. Mostra que você está aqui. E José entendia isso. José sabia que Deus era com ele. Porque mesmo no momento, e eu creio que era um momento difícil, ele era adolescente, minha gente,
Quantos aqui são adolescentes ou já foram? Eu já fui. E a gente sabe do que eu estou falando. Vocês conhecem o texto. Mas eu vou encurtar a história. Chega a boizinha lá, ou chega o boizinho lá e ó, somebody love, tudo bem, como é que tá e tal, olha, estou vendo que você é bem carente, você é uma pessoa muito bonita, e etc e tal, tinha todos os motivos, ele tinha sido abandonado, ele tinha sido vendido, ele estava lá escanteado, ninguém estava vendo nada, mas ele sabia que o Deus, aleluia, ele sabia que o Deus de Israel era com ele, ele sabia que Deus os via, e pensou, ai de mim de confrontar, de afrontar o Deus vivo, eu tenho temor e tremor na presença dele. Meus queridos, quando você tem um sonho, se agarra nele, porque o inimigo vai tentar tirar de você naquilo que você é mais fraco. Mas diga, quando eu sou fraco, nele eu sou forte. Fortaleça-se nele, não é no nosso braço, é no braço dele. Amém? Vamos repetir aqui, vamos reforçar aqui. Quando recebemos o sonho de Deus, primeiro, é algo muito mais do que a gente pede, muito mais do que a gente espera. Vai prosperar muito mais do que você pensou um dia, porque Deus não dá um sonho de coisa que você pode fazer no seu dia a dia, porque Ele nos deu capacidade para isso. Segundo, a maioria das pessoas vai estar com você, contra você, mas o Pai nunca te abandonará. Mesmo quando você desistir de você mesmo, o Pai vai dizer, eu não desisto de você, e te carregarei nos braços, naqueles momentos que você pensava que não tinha ninguém contigo, e vai dizer, e vai até pensar, como foi que eu aguentei? Não foi você, foi Ele. E terceiro, todo sonho passa pelo teste do tempo. José foi levado quando tinha 17 anos, e foi levado para o Egito. Quando se tornou governador aos 30 anos, foram 13 anos. 13 anos se passaram, sendo provado esse tempo. Mas a palavra de Deus diz que Deus era com José. O que eu quero falar agora é sobre fidelidade. Repita comigo, fidelidade. Por que fidelidade, pastor? A fidelidade nos forja a sermos as pessoas que queremos o melhor, que Deus espere em nós. Porque não é como se fosse uma corrida curta de 100 metros. A corrida do crente é igual a uma maratona. E essa maratona é de fé em fé e de glória em glória. E nessa caminhada de fé em fé e de glória em glória, nós vamos sendo testados e provados todos os dias. Por quê? O que é mais interessante, o que é mais incrível nisso, meus irmãos, é que à medida que o tempo vai nos transformando, vai nos moldando, o Senhor, o próprio Deus, vai nos transformar na pessoa que somos hoje. E nas decisões que tomamos hoje. A pessoa que eu e você somos hoje é resultado das nossas decisões e das ações que nós tomamos. Se nós estamos aqui hoje é porque nós tomamos uma decisão de seguir ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, amém? Então se você está aqui, você é salvo, é porque você tomou a decisão de estar com Ele. Jesus já fez o sacrifício, a promessa já está lá, o véu já foi rasgado de cima a baixo, a salvação está livre para aqueles que o buscam, e aqueles que o querem. Eis que estou à porta aí, assim diz a palavra. O que nós nos tornamos hoje, o que nós somos hoje, é motivo, ou melhor, é fruto da decisão que nós tomamos. O que vai ser de você daqui para frente, é uma decisão que você irá tomar a cada dia. E poderíamos
colocar, como muitos colocam lá fora, mas a gente não, porque a gente é crente, a gente é salvo em Cristo. A culpa é em fulano, porque a culpa é de cicrano, porque a culpa é de Beltrano, porque político é isso, político é aquilo. Nós é que votamos, nós é que colocamos eles no poder, minha gente. Se tem algo que acontece conosco, é porque a gente não deu lugar a Deus, e deixou que as palavras más colocassem, firmassem, ou criassem uma semente dentro da gente, e que de repente crescesse algo que não é dele, e frutificasse algo ruim, porque tem algo bom e algo ruim. E esse teste é o que faz com que nós façamos e sejamos moldados pelo teste do tempo. Os sonhos de Deus nos moldam com o tempo, porque Ele quer transformar você na pessoa plena que Deus preparou para você. Porque aquele sonho que Ele te deu, de repente você não está pronto. Se Ele tivesse dado para José 17 anos, você imagina o que ele tinha? Ele não tinha maturidade, mas Deus era com José, e nesses anos Deus trouxe sonhos, trouxe revelações, trouxe sabedoria, trouxe discernimento, trouxe fidelidade, trouxe fortaleza e trouxe firmeza para não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhando para o alto, para o único Deus, Senhor dos exércitos. Aplauda o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Deus é especialista em usar improváveis para levar aos montes. Aleluia. Deus usou um adolescente para ser governador do Egito e abençoar gerações. Deus usou um pequeno pastor de ovelhas para reinar e, por que não, abrir uma nova forma, ou criar uma forma de adoração ao Deus vivo. Os salmos de Davi são salmos intensos, são verdadeiras pérolas de adoração a Deus. E muitas vezes, até quando faltar oração, eu quero até te deixar essa deixa. Eu não sei nem o que orar, pastor. Pega o salmo e lê, e leia os salmos. Um pequeno, um pastor de ovelhas, que foi levantado a um valente, em que músicas foram criadas sobre ele, em que o Davi matava os milhares de milhares. Deus usa, aleluia, uma criança que nasceu em Belém, na manjedoura, poderia ter sido levantado em vários tronos desde o início, mas de pequeno Deus se fez carne em Cristo Jesus, e através dele somos salvos, e através dele plantou os sonhos que há no seu coração e no meu coração. Queria convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. O Senhor Deus é especialista em usar improváveis, como eu e como você, mas Ele precisa do teu coração firme, ou melhor, nós precisamos dele. Ele não precisa de ninguém, Ele é suficiente, Ele é Deus, Ele pode tudo, Ele é dono do tempo, Ele é dono do espaço, Ele cria, Ele faz, nós que somos dependentes dele. Mas mesmo assim Ele nos dá esse privilégio de fazer parte dos planos dele. De repente você teve algum sonho, algum tempo atrás, e ele está adormecido não sei aonde. Alguém te revelou alguma coisa, alguma palavra que só você e ele sabem, e você está se lembrando nesse momento, e é nesse momento mesmo, porque Deus está querendo trazer de volta à vida aquilo que estava morto. Nós vamos orar por você nesse momento. E aqueles que não tiverem sonhos, Deus irá brotar nessa noite, na sua mente, no seu coração, planos grandiosos para a honra e glória dele.
seja para evangelizar, seja para crescer no reino, seja para abençoar o reino, seja para prosperar no reino, seja o que for, Deus quer te levar a planos grandes, mas seja firme, seja fiel, resista, espere pelo tempo, teste do tempo. E se você crer, bota a mão no seu coração, fecha teus olhos, e nós vamos orar por você essa noite. E se você de repente tem esse no coração, dizer: pastor, eu recebo essa palavra, mas eu sinto que está muito difícil e não depende só de mim, mas eu quero tomar uma decisão de entregar muito mais do que isso a Deus. Se você for essa pessoa que está aqui essa noite, eu te convido a vir aqui na frente e nós vamos orar por você, porque Deus abre a porta que ninguém consegue, e o melhor, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E eu digo ainda mais, a porta que pode ser fechada contra você, Deus abre uma janela. E eu te digo por quê? Porque janela não se abre do lado de fora, abre do lado de dentro, e quem está dentro é Ele. Aleluia. Vamos orar. Pai, nós te entregamos essa noite, essa palavra, Deus, uma palavra de promessa, uma palavra de sonhos, uma palavra de ressuscitar sonhos, daquilo que estava morto, daquilo que estava adormecido, daquilo que estava frio, daquilo que estava inerte. Ei, Lázaro, levanta-te essa noite. Se tu pensavas que não tinha jeito, eu apresento essa noite o Senhor Deus que dá jeito para todas as coisas. O Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que ressuscita. Até a morte se curva perante o Deus vivo. Quem há de dizer qualquer coisa ou de ser contra o nosso Deus? Esse é o nosso Deus. Esse é a Ti, Senhor Jeová, que nós louvamos essa noite, que nós exaltamos essa noite e dizemos: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e dá vitória aos filhos seus. E se você crer, e se você é essa pessoa, levante suas mãos e diga: eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Então aplauda o nome dele, para a honra e glória dele.